Cabo Frio aparece na história do Brasil em 1503 com Américo Vespúcio. Antes, somente os verdadeiros donos da terra habitavam por aqui. Brasil! Hoje, através de pesquisas particulares, principalmente Márcio Werneck, e do vasto acervo desta casa, podemos conhecer um pouco da rica história de Cabo Frio. A história da Câmara a gente conhece pouco. E a gente passou a conhecer a história da Câmara podendo desenvolver o Marco 355, os ganhos que ela teve e a história que ela conta. Como contar a história da Câmara Municipal de Cabo Frio para que todos entendam o seu verdadeiro papel na comunidade? Com a fundação da cidade em 1612, a primeira Câmara foi instalada. As reuniões eram realizadas sempre nas casas dos seus integrantes, chamados Homens Bons. Homens bons? Foi a primeira denominação para o vereador, que via de regra na época eram grandes proprietários de terra, pessoas ricas e influentes integrantes da elite colonial. Escravos, estrangeiros, mulheres e degredados não podiam ser vereadores. Não eram considerados homens bons. Os vereadores, portanto, estão presentes na história do Brasil desde o período colonial, quando tinham a função de zelar pelos bens do município e até fazer julgamentos nos tribunais. Gostei muito desse conceito de homens bons. José Antônio Porto Rocha, com 24 anos, estuda medicina e se forma como médico. Ele entrou na vida política, foi várias vezes vereador em Cabo Frio, e quando, da passagem da corte, do Império para a República, ele foi o primeiro juiz de paz da cidade de Cabo Frio. A corte, nesse período, enfrentava constantes dificuldades administrativas e as câmaras, representando o poder político efetivo na colônia, eram instâncias de poder, elegendo, depondo, prendendo e expulsando governantes, e representaram por muito tempo um estado social que, se não poderia ser reprimido pela coroa, era ao menos tolerado por ela. Nossa primeira Câmara Municipal foi construída onde e quando? Baseado em alguns documentos e principalmente no mapa do ano de 1662, é que essa Casa Legislativa fará seu marco histórico dos 355 anos. Porto Rocha, várias vezes, ele assumiu a presidência da Câmara. E como presidente da Câmara, ele tinha o poder executivo. Então, a primeira água encanada em Cabo Frio foi durante a permanência de Porto Rocha na Câmara de Cabo Frio. As brigas e as confusões geraram inimizades e, consequentemente, adversários políticos, passando os homens bons a representarem apenas os seus interesses. Assim, fez-se necessária a construção de um prédio com uma única finalidade: abrigar a Câmara Municipal de Cabo Frio, localizada primeiramente na Rua Direita, atual Érico Coelho, e em 15 de maio de 1873 é oficializada a compra do atual prédio localizado na Avenida Assunção. Antigamente, os gestores, eles viviam na Câmara, eles tinham a Câmara como uma casa deles, um complemento do lar deles. Eles ficavam muito à vontade na Câmara. Além do papel de legisladores, eles viviam aqui, mas muito à vontade. A gente notava esse amor que eles tinham pela instituição. A história política do Brasil passa necessariamente pelos municípios. Tornou-se lugar comum dizer que a vida política era experimentada em toda a sua intensidade, não apenas nos salões ministeriais ou nos gabinetes das capitais, mas principalmente nas câmaras municipais, as mais antigas representantes dos poderes democráticos. Mas qual é o papel do vereador? Em seu mandato de 4 anos na circunscrição do seu município, os vereadores são eleitos por voto direto e simultâneo em todo o país. São responsáveis pela elaboração da lei orgânica do município, fiscalizando e julgando as contas do executivo. Os vereadores legislam, portanto, assuntos de interesse local. Sempre encontro com o vereador no meu dia a dia e pergunto sobre a rua, o bairro e nossa cidade, e espero respostas. As sessões plenárias nas câmaras municipais eram as ocasiões em que os homens bons tomavam ciência das questões de alcance nacional e de que maneira essas questões podiam influir em nossa vida cotidiana. Já diz o poeta que o caminho se faz ao caminhar. Eu vim para a Câmara Municipal, para o arquivo histórico da Câmara Municipal, pesquisar alguma temática ligada à história da educação em Cabo Frio no século XIX. Eu apresentei esse trabalho no Congresso Brasileiro de História da Educação e as pessoas ficaram admiradas que existe um exemplar
de um documento histórico que serve como uma espécie de janela para entender uma prática social no século XIX, no caso a inspeção escolar. Os exames das atas das câmaras municipais eram caixas de ressonância de eventos políticos e econômicos da história do país. Estudá-las é conhecer como a comunidade reage a momentos históricos da nossa cidade. Os inspetores nos municípios eram fundamentais para fiscalizar a escola pública na província do Rio de Janeiro. E ela serve de laboratório para todo o Brasil. Que a descoberta desse documento, ela mudou tudo. Foi onde tudo começou. O que temos que fazer para preservar este material? Em janeiro de 1995, o presidente da Câmara, na época, Assir Silva da Rocha, procuramos ontem o senhor prefeito municipal, acenava para o primeiro apoio à preservação do acervo cultural da Câmara, criando então a divisão de áudio e som, tendo como primeiro diretor professor Afonso Santa Rosa. Merece registro especial e, motivado pela preservação de documentos, Otacílio Ferreira guardou em sua própria casa um acervo de extraordinária relevância, doando à Biblioteca Municipal de Cabo Frio, que em seguida foi integrada ao acervo da Câmara Municipal. Em virtude do má estado de conservação, o acervo passou por uma higienização, técnica de preservação e restauro. Foram aplicados, além de transcrição paleográfica, fatores imprescindíveis para sua organização, formando hoje o Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Cabo Frio. Oficialmente, o Arquivo da Câmara ele não existe. Por isso a importância desse movimento do Marco 355. Que as gerações futuras tenham como pesquisar essa documentação, porque a partir de agora vira lei. Então acho que o vereador Aquiles entendeu isso, o presidente Aquiles entendeu essa importância, junto com essa legislatura que, aliás, tem pessoas jovens, né? Eu acredito que todos os colegas historiadores estão querendo descobrir essa data. E é para isso que nós criamos essa polêmica, foi para isso que nós criamos o Marco 355, que vai ser um marco muito importante para a história de Cabo Frio. Desde então, esse acervo tem auxiliado a Casa Legislativa de forma geral, estudantes de todos os níveis e pesquisadores de diversas áreas, aproximando o trabalho de nossos vereadores com a população. E em toda a minha vida eu sabia que nós éramos relacionados ao Jonas Garcia, que até quando criança me chamava de nome de rua. E o Jonas Garcia da Rosa Terra, né, que foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Cabo Frio, era avô do meu avô. E por coincidência, hoje eu trabalho com transporte público aqui em Cabo Frio, e ele foi o indutor do transporte também na região, porque foi ele que trouxe a primeira ponte construída ligando, né, as pessoas que vinham de Porto do Carro, de São Pedro do Aldeia, para Cabo Frio para questões do comércio. Nesses corredores, nos gabinetes e no plenário da Câmara Municipal. É aqui nessa casa que há quase 2 séculos a democracia exerce e demonstra seu mais importante papel: legislar para a população. Não podemos abrir mão disso. Cresci no bairro de São Cristóvão, aqui em Cabo Frio. E hoje eu vejo que a gente precisa trazer para a memória para os turistas que chegam na cidade, né, conhecer um pouco do que é Cabo Frio. É a minha visão hoje em relação à cidade que eu vivo e para a cidade que eu sonhei. De que adianta essa história preservada se ela não vai ser aplicada na minha vida? Vejamos alguns exemplos da leitura das atas para conhecermos seu conteúdo e de que forma atuavam na comunidade ao longo da história. A Câmara, naquela época, em 85, me aceitou como funcionário da Câmara sem qualquer tipo de autopromoção em relação à minha deficiência, porque a Câmara realmente foi a que abriu as portas para a inserção do deficiente físico no campo de trabalho. Sessão de 11 de novembro de 1830. O vereador Cardoso solicita a Sua Majestade a criação de uma cadeira de primeiras letras na armação, além de uma escola de meninas em Cabo Frio. Sessão de 12 de agosto de 1831. Determinou-se que o fiscal procure uma matrona honesta para ter em sua casa a roda para receber expostos. Estudar ou trazer à tona a importância do Arquivo Histórico da Câmara de Cabo Frio e comemorar significa permitir a gente compreender o processo que nos trouxe até aqui. Temos então alguns exemplos claros da interferência das câmaras municipais na vida da comunidade cabofriense, desde o século XIX até os dias de hoje. Sessão abril de 1997, criação da Secretaria de Cultura. Sessão maio de 2017, estabelece a criação do Plano de Cargos e Salários. Eu adoro trabalhar na Câmara Municipal de Cabo Frio. Todo mundo fala que eu sei atender direitinho.
Eu gosto. A Câmara Municipal representa para mim minha segunda família, minha segunda casa. O que é, então, o Marco 355? Marco 355 é a ligação entre o moderno, a história de passado lendário e o futuro assegurado com ações culturais desenvolvidas no presente, compartilhando com a sociedade sua própria história, resgatando suas origens, promovendo cultura e conhecimento. O Parlamento Juvenil quer aproximar as crianças, a escola, para que a gente possa fazer o nosso menino ser vereador mirim, conhecer a Câmara para um dia estar falando melhor sobre esse projeto dentro das comunidades, dentro de cada escola e trazendo ganho para a nossa cidade. Então, a história da Câmara e a semente plantada para o futuro é muito importante a gente construir isso com discurso e com prática. É por isso que a Câmara Municipal de Cabo Frio tem feito isso. Esse é o papel da nossa Câmara. Resgatar a nossa história e construir o nosso futuro. Consciência natural de uma gente acostumada a ter os olhos nas belas paisagens de Cabo Frio e o espírito no sentido de desenvolvimento. Há meios de conciliar todas essas coisas. Há meios seguros e sensatos de preservar e perpetuar a história dessa gente, que é a nossa maior riqueza.